Olá, semioticistas. Então, nós tratando da sintaxe discursiva, nós vimos que as estruturas narrativas elas se transformam em estruturas discursivas e o sujeito da enunciação ele faz escolhas de pessoa, de espaço, com o objetivo exatamente de convencer o seu enunciatário da verdade ou não do seu texto. E ele faz alusão ou recorre a alguns efeitos que são projetados na enunciação. Exatamente, nós tratamos disso no vídeo anterior, dessas projeções da enunciação. E nós vimos que há dois grandes efeitos básicos, o efeito de proximidade ou distanciamento da enunciação e um efeito de realidade de referente. Então, hoje ainda tratando desse primeiro efeito, esse efeito de proximidade ou de distanciamento, e antes de seguir, lembrar que nós falamos que dentro desse efeito de proximidade, de distanciamento, é possível perceber que o enunciador ele pode criar um efeito de objetividade através de um procedimento chamado de desembreagem enunciva, que se dá em terceira pessoa e, como disse, explicita esse efeito de objetividade. E, por outro lado, vimos que é possível também recorrer a um procedimento chamado de desembreagem enunciativa em primeira pessoa, que cria exatamente esse efeito contrário de explicitar a subjetividade. E para dar continuidade à análise desse efeito de proximidade ou de distanciamento da enunciação, faz-se necessário que tenhamos em conta alguns conceitos com os quais a semiótica trabalha. Então, nessa sintaxe discursiva, nós temos uma hierarquia na delegação de voz no discurso. De modo que, de um lado, nós temos um enunciador pressuposto, um narrador no discurso e um interlocutor, ou interlocutores. Em contraposição ao interlocutor, ele fala para um interlocutário. O narrador no discurso fala para um narratário no discurso. E o enunciador pressuposto tem relação com o enunciatário pressuposto. Então vejamos que o narrador ele é o delegado da enunciação no discurso em primeira pessoa. Então o sujeito da enunciação ele atribui ao narrador a voz, ou seja, ele atribui o dever e o poder narrar o discurso em seu lugar. Vejam que em primeira pessoa, o sujeito da enunciação, ele dá o poder, ele atribui ao narrador a voz, ou seja, o poder e o dever narrar em lugar desse sujeito da enunciação. Então, assim instalado, o narrador ele pode, por sua vez, ceder internamente a palavra aos interlocutores do discurso. E a delegação interna de voz é exatamente outro dos recursos discursivos de produção de efeitos de sentido. Utiliza-se muitas vezes para atribuir a outro a responsabilidade discursiva que já foi mencionada anteriormente. Por exemplo, os jornais eles põem com frequência palavras não ditas na boca de suas personagens exatamente para criar essa ilusão. As delegações de voz internas, no entanto, elas concernem mais diretamente o efeito de sentido de realidade ou de referente, que nós vamos analisar com mais detalhe posteriormente. Nos textos em terceira pessoa, há procedimentos que assumem um fio do discurso, entre os quais está o observador. Por exemplo, e o observador é, como narrador, delegado da enunciação, mas não lhe cabe contar a história, e sim determinar um ou mais pontos de vista sobre o discurso e dirigir
o desenrolar desse discurso. Na obra, por exemplo, O Ganhador, como nós vimos, intercalam-se o narrador em primeira pessoa, no discurso autobiográfico, com o observador, que observa de ângulos diferentes a história. Então, acrescentem-se no exame das projeções da enunciação alguns procedimentos discursivos que estão intimamente ligados à delegação de voz e aos efeitos de enunciação decorrentes dessa delegação de voz e que participam da constituição do narrador e do observador. Então, esses procedimentos discursivos são a organização do saber e as relações possíveis entre os papéis do discurso e os papéis da narrativa. Então vejam que a enunciação, ela distribui o saber de diferentes modos e ela obtém efeitos também diferentes. O jornal, por exemplo, ele utiliza a delegação do saber com um duplo efeito. Primeiro, o efeito de objetividade e o efeito de dono da verdade. Entre aspas, claro, né? E o seu discurso, ele transmite com imparcialidade o saber de várias fontes, entre aspas. E o jornalista observador, ele congrega o conhecimento de todas elas e obtém, assim, a verdade ilimitada e absoluta. O romance, por exemplo, o romance policial inglês, que foi bem sucedido, ele faz uso, em geral, da desembreagem enunciativa em primeira pessoa. E ele também faz uso da delegação parcial do saber ao narrador. Ou seja, o amigo ou o ajudante do detetive assume a narração e tem um conhecimento limitado e pouco correto dos fatos que transmite, que cria exatamente aquele clima de suspense. A clássica escritora Agatha Christie, ela utiliza, entre outros, o par Poirot-Hastings. Nas raras ocasiões em que optou por outro tipo de ponto de vista, ela nem sempre foi tão bem sucedida. Na obra 13 Relógios, por exemplo, o texto ele é narrado em terceira pessoa e criam-se problemas de verossimilhança. Em outra obra chamada A Morte de Roger Ackroyd, que é um romance famoso por ser um dos únicos em que o assassino ele é o próprio narrador, a parte, essa novidade, os procedimentos formais eles não são satisfatórios, né? Então, nos dois casos, o leitor ele sente-se um tanto enganado, pois se o narrador ou o observador já sabiam quem era o assassino, então por que lhe apresentaram pistas falsas, né? Enfim, então as relações entre os papéis do discurso e os papéis da narrativa são diversificadas e contribuem para o estabelecimento das perspectivas no discurso. Voltando ao romance policial inglês, por exemplo, o narrador ele geralmente não assume papel na narrativa, ou o faz de modo muito secundário. Sua função, na verdade, é a de narrar. E ele o faz com um saber muito limitado. Ele narra os fatos na história do crime com esse saber bem limitado. Então, por outro lado, como é que se pode conseguir a ambiguidade narrativa na obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis, sem recorrer ao discurso subjetivo em primeira pessoa, em que se confundem no mesmo ator o narrador e o sujeito principal da narrativa? Ou, por exemplo, ainda é possível pensar em editoriais de jornal sem a rígida separação entre o observador, que tudo sabe e observa de longe,
e os sujeitos da narrativa. Bom, então nós tratamos de ilustrar esse efeito de aproximação ou de distanciamento da enunciação, que cria, por sua vez, ou que dá lugar a procedimentos como a desembreagem enunciva em terceira pessoa, que cria esse efeito de objetividade, e também dá a possibilidade da aparição do procedimento de desembreagem enunciativa em primeira pessoa, que cria exatamente esse efeito inverso, ou contrário, de explicitar essa subjetividade. A partir do próximo vídeo, nós veremos do efeito de realidade ou de referente.